Começando agora mais um Momento Saúde Naval. Você já sentiu tontura ao se levantar? Saiba que esse pode ser um sintoma da vertigem posicional paroxística benigna, VPPB. 22 de abril é o Dia Nacional da Tontura e é sobre isso que nós vamos conversar com o capitão-tenente médico Chalfun, otorrinolaringologista que serve no Hospital Naval Marcílio Dias. Tenente, o senhor poderia explicar para a família naval quais são as principais causas da tontura? Bom dia a todos, eu sou o Tenente Chalfun e gostaria de agradecer pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer o que é vertigem ou tontura, como popularmente ela é mais conhecida. Um outro termo também muito popular é a labirintite, mas esse termo não é um sinônimo de vertigem, pois a labirintite é um termo que nós referimos por processos inflamatórios, infecciosos e até tumorais que afetam o labirinto. E a vertigem pode não ser uma destas causas. A vertigem é o quê? Uma sensação de movimento giratório do próprio corpo ou do entorno dele. E quais seriam as principais causas de vertigem? Geralmente podem ocorrer por alterações metabólicas, afetando, por exemplo, a glicemia, colesterol, ácido úrico e etc. Alterações hormonais, alguns medicamentos, estresse, ansiedade, infecções no ouvido, tumores, traumas cranianos e a vertigem posicional paroxística benigna. Tenente, o senhor pode falar das doenças que acarretam a tontura, entre elas a vertigem? Agora eu vou falar para vocês da vertigem posicional paroxística benigna, chamada VPPB. Ela é uma das vertigens mais comuns, Ela é um distúrbio da orelha interna que é desencadeado por determinadas mudanças na posição da cabeça. Por exemplo, o movimento para frente ou para trás ou até para um dos lados, Eu vou explicar para vocês o porquê desse nome, VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. O paroxística é porque ela tem um início súbito e curta duração. O posicional é devido a essa relação com os movimentos da cabeça. E o benigno é por ter um caráter autolimitado e não ter sinais de malignidade e nem alterações neurológicas, Isso na maioria dos casos. Então, a VPPB é um distúrbio da orelha interna e nessa região se localiza o labirinto, que é uma estrutura que possui 3 canais semicirculares e também outras 2 estruturas que nós chamamos de sáculo e utrículo, isso de cada lado do ouvido, a direita e a esquerda. Estas estruturas possuem em seu interior um líquido que é chamado de endolinfa. Possuem também células sensoriais, que são os estereocílios, e alguns cristais, que nós chamamos de otólito. Esse conjunto de estruturas compreende o sistema vestibular. Nesse sistema, quando nós nos movimentamos, ocorre o deslocamento dos cristais do utrículo para algum dos canais, através desse líquido, contido no interior dessas estruturas. E este deslocamento é captado pelos cílios, que eu falei anteriormente, que serve para nos dar a percepção dos movimentos, a manutenção do equilíbrio, a coordenação e orientação espacial, bem como manter e regular o nosso tônus muscular. Na maioria dos casos, a VPPB ela é idiopática, ou seja, não sabemos a causa primária. Outras possíveis causas que podemos citar seriam algum trauma na cabeça, distúrbios endócrino-metabólicos, entre outras causas. E os sintomas dessa patologia, além da tontura, claro que nós já falamos, podem ser náuseas, vômitos, instabilidade postural e a presença de nistagmo, que são movimentos oscilatórios involuntários dos olhos. Geralmente, os sintomas duram um pouco tempo, de segundos até 1 ou 2 minutos, e não chegam a terem maiores repercussões. Porém, algumas situações podem representar um risco maior. Por exemplo, se a pessoa tiver uma crise dessas ao dirigir um veículo, descer escadas ou então atravessar uma rua movimentada. E o diagnóstico dessa patologia é clínico e pode ocorrer através da manobra de Dix-Hallpike, que são os movimentos que podem ser realizados durante a consulta, que já consegue dar o diagnóstico. Mas, em alguns casos, em que precisamos de um diagnóstico diferencial, alguns exames podem ser solicitados. E como agir diante desses casos? Diante de um caso de VPPB, como o diagnóstico é clínico e dificilmente tem essas repercussões graves, como eu acabei de citar, a pessoa que tiver um quadro suspeito deve primeiramente se acalmar e procurar um atendimento médico para que seja feita a triagem com outras causas de vertigem. Após essa etapa, e se necessário, será direcionado para algum especialista, que seria um otorrinolaringologista. Esse profissional é o mais habilitado a realizar o tratamento adequado e que em muitas situações não necessita nem de medicamentos, mas sim de algumas manobras realizadas na própria consulta, como a manobra de reposicionamento,
que é a manobra de Epley, que consiste em recolocar os cristais, ou otólitos, na posição correta. Então, para diagnóstico, nós tivemos a manobra de Dix-Hallpike e para o tratamento nós podemos utilizar a manobra de Epley e outras manobras mais. Existe alguma faixa etária ou sexo em que esses casos sejam mais comuns? Na VPPB, a faixa etária geralmente mais acometida são as mulheres, principalmente entre 45 e 60 anos, mas ela pode afetar praticamente todas as faixas etárias e ambos os sexos. Tenente, agora eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a família Naval de como cuidar ainda mais da saúde. Eu gostaria de alertar a todos da família Naval que a VPPB é uma causa comum de vertigem e que geralmente não causa maiores problemas de saúde, mas que pode acarretar em problemas que atrapalham as atividades diárias de muitas pessoas, mais especificamente dos idosos, devido ao risco de quedas e fraturas, que podem acarretar em problemas mais graves. Então, novamente o alerta. Em caso de sintomas de vertigem que podem ou não ser associados a náusea, instabilidade postural, perda de equilíbrio, procure atendimento médico, que pode ser realizado em emergências ou nos SMIs, que são os Serviços de Medicina Integral. E siga as orientações do médico que o atender. Queria reforçar também que manter hábitos de vida saudáveis, como boa alimentação e atividade física regular, ajudam a evitar e prevenir muitas doenças, incluindo nelas a vertigem. Obrigado a todos. Tenente Alfum, muito obrigada pela participação. A você que está nos ouvindo, se você tem dúvidas, mande pelo e-mail saudenaval@marinha.mil.br. Até o próximo episódio do Momento Saúde Naval.